Eu resolvi gravar esse vídeo, principalmente por conta de algumas pessoas que ultimamente têm dito assim: poxa, Rosa, eu não te reconheço mais, né? Quem te viu, quem te vê. Então eu resolvi explicar, justificar o porquê de eu ter mudado assim tanto de pensamento, de ideia, em relação ao que eu pensava, por exemplo, há algumas décadas atrás, alguns anos atrás. Pela minha idade, né, tenho 50 anos de idade, eu vivi a ditadura. Eu vivi a ditadura quando eu ainda era criança, quando eu nasci, já nasci na ditadura, e me criei realmente no regime. Como todos da minha geração, a gente combatia a ditadura assim, frontalmente mesmo. Inclusive eu tenho marcas no meu corpo de confronto com polícia, em passeatas, em greves, etc e tal. É importante salientar que o meu pai, ele era a favor da ditadura. Ele vinha de um período que ele mesmo chamava de anarquia, dos anos 60, o João Goulart, etc. E aí ele defendia muito, muito a ditadura, e a gente entrava, assim, às vezes em embates, assim, homéricos, né, eu e meu pai. Pois bem, quando eu tinha aí por volta de 13, 14, 15 anos, a gente criou em nós, assim, na minha geração, naqueles adolescentes, uma expectativa muito grande em relação ao fim da ditadura. A gente achava que quando os generais deixassem o poder, a gente entraria, sei lá, acho que na nossa cabeça de adolescentes, nós entraríamos num período assim mágico, né, de prosperidade, de liberdade, disso, aquele outro. Aliás, nem tanto de prosperidade, a gente almejava mesmo era a liberdade, que, verdade seja dita, era a nossa liberdade no sentido de liberdade de expressão, não era liberdade de ir e vir, não. Liberdade de expressão, ela era bem restrita mesmo. Embora, na questão de ir e vir, nós éramos livres. Livres totalmente, chegar em casa, amanhecer no dia, ficar até altas horas na rua, ficar nas festas, tudo. Não havia realmente essa onda, né, que hoje nós vemos os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, tudo presos. Os pais são obrigados a mantê-los presos dentro de casa, porque o adolescente hoje não pode sair para uma festa, o adolescente hoje não pode portar um celular. Bom, essas coisas a gente realmente não era nossa preocupação naquele tempo. Pois bem, mas mesmo assim a gente almejava demais, né, a liberdade, poder mandar o governo ir para aquele lugar e xingar governador, e xingar prefeito, era isso que a gente queria. Então, a gente se engalfinhou aí na luta pelas diretas já. Essa luta pelas diretas já, eu estava pessoalmente nela, já estava aqui em Brasília na época, então eu me lembro muito bem ali em 85, lá no Congresso Nacional, Ulisses Guimarães, a cantora Fafá de Belém, nós estávamos lá. Antes também a gente tinha participado de greves aqui, eu trabalhava na Viplan, uma empresa que era de ônibus aqui, a gente fez uma greve, a polícia interferiu e houve muita pancada, e a coisa realmente, o bicho pegou ali na rodoviária do Plano Piloto aqui em Brasília. Pois bem, mas aí a gente estava com aquela ilusão de esquerda. Aliás, eu particularmente, eu era uma ferrenha, eu não apenas era militante, eu era uma missionária do esquerdismo. Tanto é que eu sei de cor o hino da Internacional Comunista, sei de carteirinha ele, de ponta a ponta. Não vou cantar aqui, obviamente, porque primeiro não sei cantar e depois o hino é bastante comprido. Pois bem, então veio a redemocratização em 85, veio a nova Constituinte, a nova Constituição em 88, e aí todos nós achávamos que entraríamos num admirável mundo novo. Era isso que nós achávamos. Pô, bem, aí vem o Sarney, né, aquele resquício ainda do velho governo e tal. Depois a gente coloca ali o Collor, né, e em seguida vem Fernando Henrique.
Aí, por fim, a gente deu o golpe de misericórdia no país, né? Os esquerdistas, como eu, demos o golpe de misericórdia aqui nesse lugar. O que aconteceu? Até então, a gente ainda estava com aquela ilusão de que os governantes que vieram até então ainda eram tipo rescaldos da velha política brasileira, e que quando o PT entrasse no governo, aí sim as coisas mudariam. Eu acreditei nisso demais, defendi demais essa ideia. Mas o que foi que aconteceu? O que a gente percebeu? A gente percebeu que tudo que o PT precisava, né, era de uma oportunidade para que eles, tal qual os outros, né, caíssem na vala dos canalhas, como eles caíram, né? Terminou que a emenda saiu pior do que o soneto, e hoje eu me sinto assim profundamente frustrada, profundamente desanimada com os rumos da nossa política, do nosso governo. Digo também com muita tristeza mesmo, né? Logo eu que fui tão visionária, que acreditei tanto na mudança, naquilo tudo, aquela coisa de jovem, etc. Hoje eu não creio mais, de maneira nenhuma, nessa questão das grandes mudanças, né? Pelo menos em vida eu não tenho nenhuma esperança de que venha a haver isso, né? O que meu pai dizia, agora voltando de novo ao que meu pai dizia, coisas essas que eu combati tanto. Meu pai dizia assim: minha filha, para um povo sem educação, para o chamado Zé Povinho, esse Zé Povinho, minha filha, tem que viver debaixo das botas, porque não se pode dar liberdade para Zé Povinho. E passados tantas décadas, meu pai hoje é morto, e eu queria dizer para o meu pai, o senhor estava certo. O senhor estava certo. Zé Povinho tem que viver debaixo de botas. Porque liberdade para Zé Povinho é compreendido por ele, pelo Zé Povinho, como licenciosidade para tirar proveito. E foi o que eu observei nesses anos todos. Com os partidos de esquerda e essa questão dos direitos humanos, direitos humanos esses que tanto eu defendi de forma assim ferrenha, aguerrida. O que eu percebi? Eu percebi que os direitos humanos aqui, para um povo, como já tinha dito há muitos anos atrás, um papa, salvo engano aí, Paulo III, uma coisa assim, 1500 e alguma coisa, ele disse o seguinte, que abaixo do Equador não havia pecado. Ele dizendo o seguinte: olha, para esses povos aí que vivem abaixo do Equador, para eles tudo é permitido, eles não têm senso de limites, eles não têm senso de respeito, eles não sabem onde o direito do outro começa, então, para eles tudo é permitido. E de fato, assim se mostra, infelizmente, porque eu faço parte disso também, sempre que um governo se propõe a uma bandeira de liberdade, essas coisas assim, o que a gente observa é que se torna uma guerra de tudo contra todos. Uma guerra de tudo contra todos. Então, o que aconteceu? O PT entrou no poder, ficou aí uma era, né, a era PT no Brasil, e o que a gente observou é que, em que pese alguns ganhos, né, na área econômica e tal, ganhos assim, mais porque ganho econômico em cima de bolha não se segura. E o que a gente observou é que a nossa condição hoje social piorou muito. Nunca se matou tanto nesse país, nunca se assaltou tanto nesse país. Hoje nós vivemos com uma sensação de insegurança de quem vive em zonas de guerra. A pessoa literalmente começa o dia, não sabe como esse dia vai terminar, com aquela sensação de que qualquer hora a pipoca vai bater na sua casa também, porque toda hora é um amigo, é um colega de trabalho, é alguém da sua comunidade, alguém que você conhece, que foi assaltado, que foi estuprado, que foi morto. E por
que isso hoje tá tão ferrenho dessa maneira? Por que a violência hoje está tão grande assim? É porque é aquilo que meu pai dizia. Povo com liberdade, toma essa liberdade para fazer o que não presta. Povo sem educação. Como é que um povo como o nosso, meus irmãos, meus amigos, como é que um povo como o nosso, que acha certo, que para ele é normal, por exemplo, furar fila, falsificar carteirinha de estudante, ficar com o troco do pão, estacionar em vaga de deficiente. Como é que um povo desse, que na primeira oportunidade quer tirar proveito, porque a negócio é tirar proveito de tudo, como é que um povo desse não tem que estar debaixo de botas? Me diga, como é que uma pessoa que tem que uma via aí do local é 30 quilômetros, ele passa a 100 lá na maior? Um povo desse pode ter liberdade? Então hoje, eu digo a vocês, como a gente está vivendo uma época de guerra, porque a coisa funciona mais ou menos assim. Quando a pessoa está vivendo tempo de paz, né, e uma guerra está se avizinhando, qual é o certo? É você procurar o diplomata, procurar a via diplomática. Né? Não é mais o nosso caso. Nós estamos na guerra já. A guerra já está deflagrada e a guerra está matando assim continuamente. Então agora não é hora mais de procurar diplomatas. É hora de procurar generais. E por isso, sabe assim, com a sensação de quem deu voltas, eu vou votar no Bolsonaro. Eu vou votar no Bolsonaro. Por quê? Por quê? Porque a emenda saiu pior do que o soneto. E enquanto povo, a gente não se conscientizar que nós somos a coletividade, enquanto a gente tiver essa mente de cada um por si e o diabo por todos, enquanto a gente tiver essa mentalidade, olha, não adianta essa coisa de liberdade não. Vocês viram agora na greve dos caminhoneiros o que o Zé Povinho estava fazendo? Zé Povinho foi para as feiras, foi para as filas de posto de gasolina, bater galão na cabeça do outro lá, estralar a cabeça do outro lá com batida de galão. Zé Povinho foi para as feiras para dar aqui R$18 no quilo de batata. Isso é o Zé Povinho. Então não adianta, eu perdi a esperança totalmente, perdi a esperança e... A saída seria um projeto aí de 30, 50 anos para escolarizar esse povo nosso, escolarizar da educação para esse povo nosso, para eles se conscientizarem, para eles se politizarem. Mas como esse tipo de programa de 20, 30, 50 anos, ninguém dá o mínimo crédito para isso, porque todo mundo está esperando um salvador que do dia para a noite resolva tudo, e eu também esperei esse salvador no passado, essa magia. Então hoje é isso aí, é ficar nisso aí mesmo, debaixo de botas, debaixo da peia, debaixo do couro, porque é isso que gente sem educação merece. É esse tipo, cada povo tem o governante que merece. Então, liberdade, aqui debaixo do Equador, aonde só tem bichos, feras, raríssimas exceções, mas a grosso modo a gente pode dizer que são tudo um bando de feras, que parte para cima do outro, para defender até a morte o seu pedacinho do osso, para roer o seu pedacinho do osso. Não boto fé nesse país desse jeito, não. Por isso, dos males, o menor. Por isso eu voto no Bolsonaro. É isso aí. Voto no Bolsonaro.